Saudações, amigos do canal Agartha. Na presente preleção, trataremos de usar como guia central a Yoga de 8 Passos de Patanjali, com o apoio, todavia, da senda óctuple do budismo como um autêntico paralelo. Enquanto o caminho yogi se divide em 4 grupos maiores, o caminho budista está dividido em 3 grupos maiores. E isso nos permite cotejar estes grupos com outros sistemas, tal como o toltequismo, como forma de ilustrar a natureza dos estágios e dos próprios desafios de cada iniciação dentro de um plano iniciático regular. E tal coisa será particularmente útil aos nossos propósitos de resgate dos verdadeiros referenciais esotéricos da iniciação. O presente conteúdo não pretende para isso em nenhum momento ser exaustivo, servindo antes como orientação dentro do grande universo das místicas orientais, e na verdade como um esforço de reorientação também, uma vez que estaremos questionando dogmas há muito acalentados por importantes escolas da espiritualidade, para propor então uma reavaliação de perspectivas, na direção das verdadeiras raízes das práticas espirituais originais e suas metas centrais. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Aquele que estuda os caminhos espirituais logo irá encontrar todo tipo de posição e de opinião, apontando para esta ou para aquela via, havendo também quem diga simplesmente não haver caminhos para se achar a verdade, como chegou a afirmar Krishnamurti de uma forma um tanto zen. Uma coisa, porém, que todas essas filosofias têm em comum é que as suas colocações são sempre taxativas e peremptórias, conclusivas e inflexíveis. Algumas vias mais esclarecidas, como o budismo, relativizam um pouco as coisas ao dizer que o caminho é apenas um instrumento a ser abandonado a certa altura. Porque, na realidade, quase tudo é bastante relativo na vida. Um caminho depende sempre muito mais do próprio caminhante que do caminho em si. Ademais, muitas variantes podem se interpor sobre um caminho, e o presente estudo trata justamente disto. Ainda assim, é evidente que existe um roteiro para se fazer qualquer coisa, mesmo que não o saibamos. Se formos sinceros, poderemos ser até intuitivamente orientados dentro de uma senda regular. De outra forma, estaremos totalmente perdidos num labirinto de informações, andando a esmo daqui para lá. Aliás, o próprio mito de Teseu fala da importância de se poder contar com um fio de Ariadne para sair do labirinto. Posto isto, seria interessante compreender por que a ênfase no valor 8 das etapas das sendas orientais, tão forte também nas mandalas. Trata-se basicamente de uma estrutura interessante para a própria roda, símbolo da direção e da guiança, e certamente existem outras razões para isto, inclusive na organização de certas rodas cósmicas da evolução e em diferentes níveis. Passemos então aos estágios evolutivos que podem conduzir à iluminação. As bases da yoga segundo Patanjali estariam na ética, ou seja, o que fazer e o que não fazer com nossas energias primárias, mais ou menos como nos 10 mandamentos de Moisés, o que nos remete da mesma forma àquelas 2 primeiras esferas da árvore sefirotal, a física e a psicológica. Niyama reúne contentamento, pureza, esforço, autoanálise e entrega, ao passo que Yama recomenda paciência, honestidade, veracidade, desapego e castidade. Também na esfera da moralidade, o caminho óctuple do budismo prescreve fala correta, sustento correto e ação correta, esta última de forma desinteressada como no Karma Yoga hinduísta, de modo que ambas as listas têm realmente muito em comum, tratando-se de bases para uma evolução espiritual segura. O caminho tolteca assinala que o grande entrave na etapa inicial do caminho do conhecimento é o medo, segundo os relatos do antropólogo Carlos Castaneda, naquilo que seria, pois, um desafio característico da primeira iniciação. Com efeito, pode representar uma grande ousadia deixar o rebanho e entregar-se a um caminho
que comumente exige renúncias e toda uma reformulação da nossa existência. Tais fatos represam muita gente de ousar nutrir tais iniciativas, especialmente em sociedades materialistas que pouco respeitam os seus outsiders. Porém, neste aspecto, a ética yogi e budista redirecionam o espírito para atuar de forma abnegada e ainda assim determinada. Neste caminho, o buscador também deve encontrar os seus novos pares, e, é claro, aquelas referências necessárias na forma de pessoas mais avançadas e mesmo dos adeptos devidamente realizados, como fontes de inspiração. O budismo prescreve tudo isso na forma das suas 3 joias, que são o Buda ou o Guru, o Dharma ou o ensinamento e a Sangha ou a comunidade. Em seguida, o caminho yogi nos aponta para certas práticas físicas, como posturas e respiração rítmica, servindo como as primeiras bases objetivas para a meditação. E aqui já temos também a indicação de técnicas bem caracterizadas no contexto do yogismo. O budismo, por sua vez, não propõe técnicas específicas logo no seu Dharma, deixando as coisas mais subentendidas. E este fato nos remete para a premissa da orientação direta entre professor e aluno, que é uma das bases tradicionais para o sucesso das práticas espirituais. O Dharma budista empresta para isto sempre muita ênfase às práticas corretas, e somente um lama ou guru poderá dizer o que seja realmente certo ou errado no caminho. De certa forma, podemos incluir aqui a divisão budista de prajna ou sabedoria, tida comumente como a mais elevada do Dharma Octupli, reunindo entendimento correto e pensamento correto, e remetendo assim a outra grande premissa hindu na forma de viveka, ou o discernimento. Eis que a sabedoria, como premissa de tendências soberanas nas eras mais materialistas do mundo, representa realmente uma questão que sempre interessou de sobremodo aos budistas, mas que também terminou por afetar fortemente os hindus, determinando inclusive os limites para as práticas de muita gente. Nesta altura, devemos tratar, pois, do segundo grande desafio da senda tolteca do conhecimento, na forma da clareza, como uma sedução própria da segunda iniciação. O avanço das práticas proporciona muitas experiências de amor puro e de expansão da consciência, dando ao praticante a sensação de estar realizando já grandes conquistas. Agora ele já sabe claramente que o caminho é viável e que inclusive vale a pena, pois ele vê a colheita de suas semeaduras começarem a florescer. Então ele pode desejar fazer proselitismo e é natural que o faça. Mas com isto ele pode sucumbir todavia a outras formas de apegos, que é o apego pelo próprio caminho e suas formas. Na verdade, neste estágio, muitas pessoas podem inclusive pensar em apelar para outros recursos, visando ampliar ou multiplicar as experiências da consciência, tal como o próprio uso de enteógenos, os quais, quando empregados sem maior critério, podem levar ao desequilíbrio mental e à dependência psíquica, agravando de sobremodo a problemática central do ego. A resposta a estes desafios está na compreensão de que o caminho em si também pode ser uma ilusão, e neste estágio em especial, os próprios deleites da consciência, mesmo porque muita coisa ali ainda é também transitória, e que existem etapas subsequentes a serem também conquistadas, que irão exigir dele uma superação das formas, ou mesmo da própria ausência de formas, por assim dizer. Vamos, pois, a outro exemplo que podemos considerar conclusivo neste cenário, por abarcar também a aparente ausência de formas do caminho, apesar de manter a pessoa ainda presa a técnicas formais. Quando se trata de refletir sobre a clareza, talvez não exista na mística oriental nada mais contundente do que o famoso tema do vazio, sunyata. Sunya é assunto que centraliza na prática toda a escolástica mahayana, de tal modo que quando se pensa em prajna ou na sabedoria no budismo, inclusive no Tibete, não é de karuna ou da compaixão que se fala, por mais importante que seja tal princípio nesta linha budista centrada na figura redentora do Bodhisattva, e sim a sunyata que se faz referência.
Aliás, para não se perder de vista Karuna, tratou-se daí de associá-lo às técnicas ou aos meios hábeis, que representam por sua vez o aspecto masculino do Yabyum tibetano, ou macho-fêmea, o qual constitui a essência dual das práticas espirituais tântricas, e naquilo que seria, de certo modo, apenas um outro desvio de funções. Existe então no budismo todo este esforço de colocar a sabedoria como a mais elevada das metas, suplantando os esforços do Samyama budista, que envolve a meditação e o próprio samadhi, o que apenas pode ser entendido então como uma certa supervalorização de prajna e pela perda de referenciais técnicos quanto a dhyana ou a meditação, os quais significam a outra parte positiva do Yabyum. Reiteramos, pois, que a clareza representa apenas a segunda grande conquista iniciática dentre 4 a serem buscadas na iniciação humana. E a grande realidade é que as pessoas simplesmente passaram a confundir estágios de insights e de esclarecimentos subjetivos com formas de samadhi ou de iluminação, quando na verdade a única luz que havia ali ainda era meramente a da própria lua. Com isto se percebe o quão ficam comprometidos como meios hábeis para fins da real iluminação toda uma série de métodos consagrados e de escolas consideradas tradicionais, tal como sucederia ao próprio Zen budismo, de forte influência taoísta inclusive. Na prática, o Zen budismo não trataria ainda de meditação, e sim de um esforço preliminar de abstração e de concentração. As próprias artes marciais estão incluídas nesta esfera de concentração e de redirecionamento consciente de energias. Controlar a mente de maneira passiva não é de fato ainda uma meditação. Quando você recém está domesticando um cavalo, o animal não está realmente ainda a seu serviço. Somente quando você pode cavalgá-lo livremente ou colocá-lo numa charrete é que o cavalo estará de fato a seu serviço. Com isto, nós não estamos recomendando que as pessoas deixem de praticar o Zen. Estamos sugerindo, isto sim, que se pratique o Zen para as finalidades adequadas, que seriam aquelas das etapas intermediárias da senda, seja a da sabedoria budista ou do treinamento mental yogi. Até porque, sem passar por este tipo de autocontrole, disciplina e desprendimento interior, a pessoa terá dificuldades para enveredar pelos dinâmicos caminhos internos da verdadeira meditação. E não é que inexista a meditação criativa no budismo. Ela até existe, sobretudo no Tibete. Porém, se encontra quase invariavelmente subordinada às leituras sapienciais do Dharma e raramente alcançam um aprimoramento técnico satisfatório, coisa que envolveria também um trato muito criterioso com as ciências do som. A etapa posterior da yoga está relacionada, pois, às atividades propriamente mentais, nas formas da abstração dos sentidos e de concentração. E essas práticas se aproximam muito daquele estágio específico do Dharma budista chamado Samadhi, tido, porém, como intermediário na visão corrente, que é realmente uma espécie de samyama envolvendo o exercício da atenção, do esforço e da concentração corretos. Mais uma vez, fica por conta dos sábios aquilo que representa a forma correta das práticas. Ainda assim, tudo indica que grande parte dos esforços iniciais do Buda pelo resgate das boas práticas se perderam sob os desafios intransponíveis que muitas vezes elas representaram, terminando por advir um reducionismo e uma grande homogeneização das técnicas. Vê-se, ademais, que o Samyama hindu, envolvendo as 3 últimas etapas desta Yoga Octuple, começa também por Dharana ou concentração, seguido por Dhyana ou meditação, para culminar em Samadhi ou identificação, dando, pois, a sensação de que a concentração faz parte da meditação propriamente dita. Na verdade, nós mesmos costumamos organizar a prática da meditação em 2 fases, uma passiva de relaxamento e concentração, onde também se pode realizar as respirações do pranayama com bom proveito, e outra ativa de projeção dinâmica das energias internas. Os frutos dessas práticas mais avançadas podem ser colhidos na forma do autorrecolhimento e do próprio empoderamento da vontade pura, despertando poderosas intuições e uma compreensão mais profunda das coisas, contexto no qual podemos começar a evocar então
o terceiro grande desafio do homem de conhecimento, na forma do crescimento do poder pessoal e espiritual, trazendo assim as grandes provas da terceira iniciação. O poder é considerado então pelos próprios sábios toltecas como o mais poderoso dos impedimentos do caminho espiritual, ainda que neste estágio as coisas já se encontrem bem mais próximas da sua consumação. O sentimento de poder pessoal traz consigo todas as tentações próprias do poder, além da grande ilusão de se tratar também já de pessoa altamente realizada, especialmente através dos olhos alheios. Porém, para superar esta forte tentação, é preciso alcançar um desprendimento muito grande, para arrumar na direção dos mais arriscados desafios e, acima de tudo, ameaçando em definitivo ao bem mais precioso de todo o ser humano, que é o seu próprio ego. Algo muito difícil, enfim, para muitos que tendem a imaginar que justamente neste momento estarão colhendo os frutos benditos de uma vida de renúncias e de esforços. O resultado imediato disto é a proliferação absurda de seitas, escolas místicas e lojas maçônicas, tal como a multiplicação inviável de pseudos-mestres e até de falsos profetas ou avatares, levando grandes prejuízos para a unidade da classe espiritual e daí para a verdadeira evolução das sociedades no mundo. Diferente, pois, do estágio anterior, quando os discípulos se atinham bem mais a servir dentro ou em torno de alguma escola, igreja ou ordem já constituída. E, na verdade, com tudo isto, as pessoas sequer chegam a se preparar realmente para a verdadeira iniciação, porque as autênticas técnicas de meditação, que são aquelas práticas espiritualmente dinâmicas de teor criativo, têm se perdido amplamente então, sendo confundidas daí com todos aqueles procedimentos quietistas preliminares que trazem aquelas colheitas aprazíveis de expansão da consciência e, quando muito, certo crescimento do poder pessoal. Coisas essas que são, de certa forma, também sempre muito ambicionadas pela própria mão esquerda. Lembrando, então, que tais situações ainda atraem muito as pessoas para as drogas, uma vez que demandam esforços consideráveis para se estabilizar, além de requerer retiros constantes que, para muita gente, tendem a ser simplesmente inviáveis. E são justamente essas duas grandes tentações centrais do caminho que agarram de tal forma as pessoas, especialmente, é claro, a primeira delas, que são as chamadas armadilhas da consciência, no dizer dos toltecas, e logo aquela outra grande tentação, na forma da sedução do poder. Cabendo dizer, pois, que para certa categoria de praticantes, essas tentações sequer chegam realmente a incomodar. Em alguns casos, elas são até muito bem-vindas. Enfim, os desvios históricos, impulsionados pela ignorância e a própria cooptação maldosa da senda espiritual pela mão esquerda, com todo o seu característico e inevitável reducionismo, é uma realidade notória em nossos tempos, inclusive subjugando muitas vezes as autênticas vocações. E que fique claro, então, que toda esta problemática está sendo verificada também no seio das escolas orientais de espiritualidade, para que não se sucumba, então, à ilusão de que as grandes respostas ainda estão no Oriente, ao menos nos termos das suas principais ortodoxias. Eis que as soluções para os 4 desafios não estão em absoluto colocadas ali, seja porque já não se dissipa o medo satisfatoriamente, ou porque se sobrevaloriza a sabedoria, da mesma forma como se desconhecem as verdadeiras técnicas da meditação. E com isto, o problema da morte espiritual também segue sem solução, sob os pastiches das doutrinas corrompidas da reencarnação ou da salvação. E, uma vez mais, aqui também existe uma confusão entre as técnicas avançadas com os recursos de finalização, onde seria preciso ainda discernir entre a meditação e o próprio samadhi ou identificação uma vez mais. O samadhi em si envolve certas técnicas evocatórias de consumação, e onde seria preciso esclarecer da mesma forma que a verdadeira identificação ali produzida já não é meramente de natureza fenomênica ou existencial, como sucede ao famoso vazio budista, e sim de teor compassivo, quando o coração desperta plenamente, portanto, sendo daí todo o oposto a um vazio, ainda que o inclua naturalmente. Quase folga dizer que, no contexto geral do budismo,
O Dharma da sabedoria ocupa apenas uma posição intermediária dentre as chamadas 3 voltas da roda do Dharma, as quais são coroadas então pelo sistema Vajrayana que prevalece no Tibete e tem destaque no Japão, recebendo nomes como Tantrayana e, algo que para nós é bem especial, Mantrayana, da mesma forma, dando, portanto, grande ênfase ao poder dos mantras. Provavelmente, se isto é assim, é porque em algum momento a ciência do som, sem a qual não é possível consumar a senda da iluminação, deve ter sido objeto de domínio profundo ali, no sentido esotérico ou ocultista das coisas, tal como sugere a tradicional hermenêutica do Logos. E aqui somente nos resta evocar o último dos inimigos do caminho do conhecimento, que é a própria morte, invencível no dizer dos sábios toltecas, mas postergável até certo ponto. À primeira vista, esta colocação soaria materialista e parece até evocar o espírito dos antigos feiticeiros, que almejavam sempre alguma espécie de imortalidade física, apelando para isto, e se preciso fosse, para as mais aberrantes pactuações. No entanto, seria justo declarar que a filosofia tolteca também tem avançado historicamente, e leva muito em conta a perspectiva da imortalidade da alma ou da consciência, especialmente no caso dos verdadeiros guerreiros espirituais, mesmo de forma independente dos planos físicos. E para isto, ela desenvolveu da mesma forma técnicas energéticas que completam e compensam as suscetibilidades dos reinos da consciência ou da própria sabedoria, visando elevar cientificamente as energias para estabilizá-las em patamares superiores. E com isto chegamos ao final da nossa apresentação. Diante destes questionamentos todos sobre o curso atual das técnicas yogis e das próprias premissas budistas, resta naturalmente certa lacuna em nosso próprio texto sobre aquilo que seriam então as boas e verdadeiras práticas, especialmente da meditação e do próprio samadhi neste caso. Não obstante, temos já oferecido muitos estudos positivos a este respeito, como nos links que deixaremos nos créditos desta apresentação, e convidamos da mesma forma que o estudante acompanhe os nossos presentes esforços de teor antropológico no resgate das imagens ilustrativas sobre as técnicas originais da meditação ou da verdadeira iniciação solar, a partir dos antigos registros egípcios, e que já começam a vir a público, permitindo uma reavaliação categórica de todo este tema. Em todos estes casos, tampouco temos deixado de fazer menção a escolas que preservam, todavia, conhecimentos sobre as verdades da meditação, ou senão que têm tido o mérito de resgatar parte destes saberes mais avançados, tal como aqueles casos mais raros em que mesmo os últimos e derradeiros estágios da senda também têm sido corretamente assinalados ao buscador dedicado das grandes verdades. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.